Fala galera, eu sou Vinícius da Cal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês por que eu só utilizo const. Eu decidi gravar esse vídeo porque a gente tá gravando vários vídeos tutoriais utilizando bastante JavaScript, principalmente nos nossos vídeos sobre React, e tem bastante coisa, o código que eu escrevo utiliza muita const. E pode ser que se você vier de outro background, se você trabalhava com outra linguagem, ou até trabalha com JavaScript, pode ser que você ainda, dependendo do jeito que você escreve a sua lógica, pode ser que você não esteja familiarizado com esse uso excessivo de const, ao invés de utilizar let, por exemplo, né, que seria a alternativa. Nem vou comentar sobre var, porque var, na versão antiga do JavaScript, antes do S6, ou antes do S2015, era utilizado, só tinha a var para definir variáveis. Então, depois do S6, aí começou a introduzir const e let. Como a gente não pode quebrar todo o resto da web, não tem como tirar o var do JavaScript. Porém, ele caiu em desuso, ninguém utiliza mais, porque tanto o const quanto o let tem algumas vantagens em utilizar ele. Se você estiver dentro de um if, você consegue definir um let, um const, e ele fica local dentro daquele if. Já o var não tinha isso, o escopo do var é por função. E caso você definisse acima de tudo o var, ele ficaria global. Então, por causa disso, o var caiu em desuso e é muito mais aconselhável o uso do const ou do let. Daí sim eu vou explicar então por que eu só utilizo const, não utilizo let. Na primeira parte do vídeo eu vou dar um pouco de introdução bem rapidinho sobre o meu background para vocês entenderem um pouco. E daí depois eu vou ir para a parte do código e a gente vai ver um pouco mais a parte prática mesmo de como só utilizar const e evitar o uso de let, tá? Então primeiro eu vou te dar o porquê e depois vou te passar a parte prática. Então, para a gente começar, só para vocês poderem entender um pouco do meu background, eu comecei trabalhando com ActionScript e com PHP. E a parte do ActionScript eu trabalhei bem pouco para o pessoal que era da época do Flash, e não trabalhei muito tempo com ele, mas consegui aprender um pouco. Mas a minha lógica de programação forte comecei a aprender com PHP, vendo curso e depois trabalhando mesmo em uma agência. Trabalhava com PHP, HTML e CSS. E no PHP a gente sabe que a lógica de programação, pelo menos naquela época que eu trabalhava, que era o PHP 5 ainda, é uma lógica de programação imperativa. Ou seja, você tinha que falar cada passo que você estava dando para o computador, você tinha que passar cada instrução. Então você tinha que definir a variável, tinha que definir if, else. Se você fosse lidar com loops, você utilizaria um for ou um while. Tinha o for each, mas o for each ele usava uma estrutura parecida com a do for também, né? Não é o for each que a gente tem no JavaScript. E essa lógica de programação, ela induz a gente a redefinir a nossa variável, né? Então a gente declara a variável e a gente fica modificando o valor dela. E isso leva a gente a criar vários ifs, elses, e dentro desses elses e ifs a gente acaba sempre redeclarando o valor dessa variável. E a gente muda o valor da variável até dentro dos loops, né? Não tem nada de errado com isso, é uma abordagem, mas é legal também explorar outras alternativas. Então, cada vez que você explora outras alternativas e aprende outras alternativas, sua cabeça expande um pouco e é como se você conhecesse mais ferramentas, né? Imagina que você só sabe que a única ferramenta que você conhece fosse um martelo. E daí o dia que você precisasse colocar um parafuso, você pegaria um martelo e tentaria martelar aquele parafuso na parede. E o máximo que você ia fazer era quebrar toda a parede. O objetivo final que você queria chegar não ia ser alcançado, pelo menos não da melhor forma, né? Se você aprendesse que existe uma chave e existe uma furadeira, você conseguiria atingir o objetivo de uma forma muito melhor. Por isso que é interessante a gente aprender novos paradigmas e novas formas de escrever lógica. E nessa época que como eu aprendi isso com PHP, quando eu fui para o JavaScript, no JavaScript eu aplicava muito essa lógica de programação imperativa. Porém, quando eu decidi que eu queria aprender ES6, ou S2015, mudou o nome, eu comecei a contribuir para um projeto, que era o Harmonic, que era um gerador de site estático. O projeto até ainda existe lá no GitHub. E
quando eu comecei a contribuir, quando eu abri a PR e fazendo uma modificação, fechando uma issue, eu escrevia muito utilizando let, né? Que era um natural para mim, seria começar a utilizar let. Se antes era var, vou começar a utilizar let. E daí o pessoal, o meu revisor, ele pedia para mudar para const. E na maioria das situações era fácil mudar para const, porque era só mudar de let para const, porque eu não estava redefinindo aquela variável, não estava mudando o valor dela. E em algumas situações acabou que não era tão simples, não era só mudar de const para let. E aquilo me travava assim, como que eu vou mudar para const se dentro de um if eu estou modificando o valor? Ou enfim, como que eu vou buscar uma lógica sendo que parece que o único jeito é utilizar a let? E quando eu me forcei a seguir aquela regra e buscar outras alternativas, ao invés de utilizar definir novamente o valor dentro de if else, eu acabei aprendendo muito mais, acabou expandindo minha lógica, tá? Eu não vou ficar aqui, eu não sou tão religioso em falar que você nunca mais vai poder usar let, e em algumas situações eu ainda uso porque eu acho mais fácil, mas talvez se você for iniciante, é interessante você adotar essa abordagem pelo menos por um pouco de um curto tempo para você aprender outras formas de programar, você expandir um pouco a sua lógica. Eu acho que o fato de eu ter seguido aquela regra deixou a minha lógica mais forte, porque eu aprendi a expandir a minha lógica, outras formas de escrever o mesmo código e às vezes, muitas vezes, aquela nova lógica era muito mais simples de entender, menos propício a bug, mais fácil de dar manutenção. Então esse que é o meu ponto principal, assim, você explorar essas outras variantes de lógica para você fortalecer a sua lógica, escrever um código que é mais fácil de dar manutenção e que é menos propício a bug, tá? É isso que a gente vai ver hoje, então. Eu vou começar a implementar um pouco de código com vocês. Nesse exemplo aqui, eu peguei um projeto aqui em branco, aqui no Code Sandbox, e nesse projeto eu vou começar a definir aqui um pouco de código. Uma função que eu vou mostrar para vocês, a gente vai definir uma função bem simples, só para a gente poder pegar a ideia. A gente vai definir aqui uma function greetings, que seria saudações, tá? Essa função ela vai receber um name e ela vai devolver aqui uma string pra gente, tá? E qual que é a ideia? A ideia é que a gente execute greetings, passe um nome no caso a gente pode passar qualquer nome, e ela vai devolver pra gente hello, o nome, e ela vai definir vai falar pra gente se é bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Então a gente vai implementar isso dentro dessa função. Então aqui eu vou começar definindo qual que é o nosso horário, tá? Então eu poderia vir aqui definir let hours é igual a new date, ponto, new date, executa ele, ponto get hours. Daí ele vai retornar pra gente qual que é o horário do dia em 24 horas. Tá? Então aqui eu defino qual que é o horário e daí depois eu vou colocar let statement. O statement porque daí a gente vai retornar good morning, good afternoon e good evening. Então aqui esse statement eu vou definir ele inicialmente como good morning. Tá? Então, por default, ele já inicia com o valor good morning. E se a gente fosse aqui definir, então, escrever a nossa lógica, a gente definiria um if. Eu falaria, se o horário for maior ou igual a 12 e o horário for menor que 18, eu vou colocar aqui que o statement vai mudar para good afternoon. Correto? E daí aqui, vamos retornar aqui embaixo. Eu vou retornar aqui, já vou retornar o name. Vou colocar hello. E o statement. E aqui, ao invés de colocar hello Brava Coders, eu vou trocar para greetings. Vou passar aqui o nome John.
Aí ele já retorna para a gente ali, hello John, good afternoon. E se eu trocar, aí no caso, utilizando a lógica de programação imperativa, eu colocaria aqui else if, mas se o meu horário for maior ou igual a 18 e se o meu horário for menor ou igual a 22, o statement vai ser good evening. Para eu poder testar isso aqui, eu vou receber mais um parâmetro aqui na função, tá? Eu vou receber hours na nossa função, porque eu quero testar os diferentes estados. Então eu vou mudar, ao invés de definir aqui dentro, eu vou mudar ali. E daí eu defino hours, eu posso definir passando aqui. Ao invés de definir, eu só passo newDate.getHours. Já estou passando, agora ele retornou um good afternoon. Agora eu vou, para poder testar, copio isso daqui, joga aqui por enquanto. Normalmente, se você estivesse escrevendo teste unitário, aí você, no teste unitário, você definiria as diferentes horas, né? Isso daqui ficaria na implementação final. O get hours e esses mocks aqui que a gente, o valor fixo, você colocaria no teste unitário. Então aqui, se eu passar 18, ele já troca para good evening. E daí eu vou colocar aqui um else if, se o meu horário, deixa eu abrir e fechar aqui. E deixa eu fechar aqui também as partes de baixo. Pronto, melhor para a gente visualizar. E se eu trocar aqui, então, se o meu horário, se ele for maior que 22, aqui eu vou, deixa eu, good evening, menor ou igual, não, menor só, tá? E aqui sim seria se for maior ou igual a 22, ou se ele for menor, vou colocar menor que as 5 da manhã, pode ser? Então, se ele for menor, se hours for menor que 5, aí o statement vai virar good night. Não sei qual que é o horário exato que muda, né? Mas eu vou colocar às 5 horas da manhã. Se alguém encontrasse com você às 4, ainda esperaria que a pessoa falasse boa noite, ao invés de... Pelo menos aqui tá amanhecendo às 5, então vamos nos orientar pelo horário que amanhece. Então aqui ele tá falando hello John, good evening. Se eu trocar agora aqui para 22, vou estar esperando que ele fale good night. E se eu trocar para 4 da manhã, ele ainda fala good night. Se eu trocar para 5, ele já vai falando good morning. Então aqui a gente já tem a nossa função funcionando bonitinho, tá? Uma função bem simples, utilizando lógica de programação imperativa, com vários ifs, com vários elses, ifs. Então aqui a gente já tem todos os nossos casos, né? Uma outra opção também que eu acho irrelevante, mas se você quisesse colocar um else no caso, que a gente não tem, mas você poderia colocar um else no caso colocando o good morning também, né? Ao invés de definir talvez essa variável aqui inicial, enfim. Mas se ele não entrar em nenhum desses, a questão é que a gente não definiu o else, porque se ele não entrar em nenhum desses, ele vai, por default, ele já é good morning. Por isso que não tem um else, só um else. Assim, para essa função, a lógica está bem simples. É uma função que tem aí pouco mais de 10 linhas, tem umas 12 linhas. Então é muito fácil de você bater o olho, ver o que está acontecendo e se você precisar da manutenção, você consegue dar manutenção, conseguir implementar teste unitário facilmente. Então aqui nesse caso a gente não vê problema nenhum. Mas imagina que você tivesse uma função um pouco maior e que tivesse mais variáveis e não tivesse só mudando o let statement e tivesse muitas mais variáveis. Então começaria a ficar um pouco caótico, né?
E se você tivesse vários blocos mais blocos de ifs que tivesse mudando essas variáveis, começa a ficar um pouco complexo. Por quê? Porque daí você olha aqui, inicialmente você olha let, isso daqui é um let, então pode ser que troque o valor do statement. E daí você começaria a percorrer todos os ifs e ver aonde que está modificando o valor daquela variável, tá? E se tivesse mais variáveis, com let você faria a mesma coisa. E às vezes nem está modificando o valor, mas aí você ficaria, será que realmente não está modificando o valor? Você checaria algumas vezes para ter certeza. E cada vez que você batesse o olho nessa função, aconteceria a mesma coisa. Você, ao invés de você bater o olho e já entender o que estava acontecendo, se fosse uma função grande, você teria que bater o olho e ficar lendo de novo, verificando se realmente está acontecendo o que o que você está esperando, porque outra pessoa pode ter mudado e as coisas começam a ficar um pouco complicadas para você entender. Só para você ter uma noção, tem pesquisas aí que apontam que 40%, em torno de 40% a gente passa lendo código, com programadores em geral. 40% do nosso tempo a gente passa lendo código ao invés de escrever. E isso quer dizer que o código nem sempre é fácil de ler. Então, quanto mais complexo for o código, quanto mais difícil você deixar o código, mais tempo você vai passar lendo o código ao invés de implementar uma coisa nova, ao invés de realmente ir direto corrigir um bug. Às vezes, por isso que demora tanto tempo às vezes para corrigir um simples bug, porque você tem que passar lendo o código e entender realmente o que está acontecendo ali dentro. Então, quanto mais a gente conseguir simplificar o código, melhor para a gente consegue ser mais produtivo, tá? Por isso que é muito discutida essa parte de escrever um código limpo, que é mais fácil de ler, que é mais fácil de entender, e por isso que as empresas que já entenderam que é importante isso, elas deixam o developer, os desenvolvedores em geral, a investir aquele tempo em fazer refactor para deixar o código mais limpo. E se paga, tá? Eu trabalho numa empresa que a gente reescreve, pelo menos eu reescrevo bastante código, e esse tempo que eu passo reescrevendo se paga, porque acaba ficando mais simples, depois da próxima vez que eu venho, tá muito mais fácil de dar manutenção e menos propício a bug, tá? Por isso que é tão importante investir em qualidade de código, em escrever um código mais simples. Então, existe essa abordagem e que ela pode levar a esse lado de começar a ficar mais complexo o teu código, mais difícil de entender, tá? E para a gente simplificar isso, deixar um pouco mais simples, como que a gente implementaria alguma coisa seguindo aquela regra de não utilizar let? Como que a gente utilizaria só const? Uma das maneiras de a gente implementar isso de utilizar só const seria a gente começar a externalizar esses outros fluxos para outras funções. E como que a gente pode fazer isso, tá? Que, aliás, é uma das coisas de boas práticas. Você não deixar a tua função ficar muito grande, não deixar a tua função ficar muito complexa. E você poderia argumentar também que isso daqui não é um problema de utilizar o let ou o const, que é o problema de você deixar a função ficar muito grande. Concordo. Porém, se você seguir a regrinha do const, você nunca vai... Você pelo menos vai minimizar bastante esse problema de ter uma função grande. Vai ser muito mais difícil você acabar tendo uma função grande, porque você nem tem essa opção. Você não tem essa opção de colocar os ifs aqui dentro para ficar aumentando o tamanho da tua função, tá? Como que a gente pode começar fazendo isso? Primeira coisa que eu vou fazer é que o que está sendo modificado aqui é o statement, tá? É ele que tá fazendo os ifs e else, está causando esses ifs e else. Outra coisa é que eu vou explicar ali na frente, mas que a gente não precisa ficar definindo inúmeros elses, ifs, que isso aumenta uma coisa que chama complexidade ciclomática do nosso código. Ou seja, fica mais difícil de o computador interpretar esse código, tá? Perde muita performance? Não necessariamente. Teria que ter muito código para afetar a performance de uma maneira que a gente percebesse. Mas, enfim, se a gente pode deixar mais simples para o computador e mais simples para a gente, para o humano entender, melhor ainda, né? Sempre que você tiver que decidir entre um e outro,
opte por deixar o código mais simples para o humano, mas se você pode deixar mais simples para os dois, melhor ainda. Então vamos começar definindo aqui. Eu vou, como é essa variável que está mudando, eu vou definir aqui uma outra função, tá? E essa função vai chamar getStatement. Ou seja, para a gente obter qual que é o statement. E essa função ela vai receber qual que é o horário, correto? E agora aqui, ao invés de a gente definir esse letStatement, eu vou copiar esse código aqui inteiro. Vou jogar aqui para cima, tá? Por enquanto pode até esse outro código aqui, o letStatement, pode jogar aqui para parar de dar erro. Por último, a gente vai fazer um return statement. E agora aqui a gente vai colocar... A gente pode já colocar direto aqui ou definir uma variável, não tem problema. Statement. Se for ficar mais fácil de vocês entenderem, define a variável ali em cima, o que fica mais fácil para você. Tá? Se você acha que fica mais fácil ler direto ali, pode colocar também. Então tá. Uma das coisas aqui simplificou o código, né? Mas eu só acabei jogando ele para outra função. Já eu considero que já simplifica um pouco, porque a gente só lida com uma coisa aqui, só tem uma responsabilidade. Ele só tem a responsabilidade de retornar qual que é o statement correto. Tá? Então a gente conseguiu isolar um pouco a lógica. Outro passo se a gente definir aqui uma const, eu nem posso definir uma const iniciando com valor, porque ela modificaria. Então, já que isso daqui é o valor default, no caso que não entrou em nenhum dos ifs, eu vou copiar essa string aqui em cima e vou jogar aqui para baixo. Então, return good morning. Pronto. Agora eu vou tirar isso daqui e eu vou começar a colocar uns returns aqui. Porque eu não preciso definir mais a variável, porque eu só preciso retornar o valor, tá? Aliás, isso é uma coisa que chama early return. É uma prática também que eu uso. Que seria o quê? Quando eu tiver um valor para retornar, eu já retorno ele. Eu não jogo ele para uma variável. Se eu posso retornar aquele valor, eu já retorno. Isso se chama o early return. Então, é uma prática bem interessante de aplicar. Eu sempre utilizo ela nas minhas lógicas. E é uma consequência do utilizar sua const. Você vai acabar implementando o early return sem querer. Tá? Agora, outro ponto. Eu defino um if aqui e eu já dou um return, certo? Se eu estou fazendo um return, eu não preciso de um else if. Porque o else if serve para falar, se você não entrou aqui, então teste mais essa possibilidade. Porém, como eu estou dando aquilo só aconteceria porque eu estou fazendo porque eu não tinha um return. Agora que eu tenho, uma vez que se ele entrou aqui, ele nunca vai executar código abaixo. Então eu posso simplesmente vir aqui e remover aquele else. E eu transformo isso daqui em outro if. Tá? Mesma coisa vai acontecer com esse cara aqui de baixo. Então, sempre que eu não preciso mais, ele sempre vai virar um if separado. Então, dessa maneira aqui, a gente tem um código que ele já ficou mais simples. Ele pode ter um pouco mais de linhas, mas ele ficou mais simples de entender. A gente já tem os returns, a gente sabe que a variável não está trocando de valor. E a gente acabou isolando uma função que faz apenas uma responsabilidade, tá? Se a gente tivesse se não tivesse essa regra, talvez você não encontraria esse caminho, se não tivesse essa regra que é proibido usar let, digamos. Você talvez não encontraria esse caminho de jogar para uma função externa. Como a gente tem essa regra, a gente é obrigado a criar a função e isolar essa lógica, tá? Aqui nesse caso também não tem necessidade de ter espaço entre essas linhas, pode remover. E aqui a gente, deixa eu só trocar, voltar o que a gente estava utilizando aqui, eu vou passar para cá. Tá? Essa seria a nossa implementação final. Porém, tem alguns casos que a const, que ela não garante que o valor dela não vai ser modificado, que é quando a gente está trabalhando com objetos e está trabalhando com arrays. Então, porque num objeto você pode fazer ponto e modificar um valor, ou você pode fazer um push num array e também modificar o valor, tá? Como a gente vai ver num exemplo aqui mais para cima. Então, aqui mais acima, eu vou começar a escrever eu vou apagar isso daqui,
Só para ficar melhor de a gente não ter nada atrapalhando a gente, tá? A gente poder focar um pouquinho mais. Até vou apagar esse import porque a gente não tem necessidade. E aqui eu vou definir um objeto. Vou definir como const. Eu vou definir um objeto user, tá? E esse user, ele tem um name, que é John. E ele tem uma idade, que seria... Vou colocar aqui que é 18. Tá? A gente definiu uma const que ela não pode ser redefinido o valor dela. Porém, ela não pode fazer um igual novamente. Porém, ainda eu posso pegar e fazer assim. If user.age for maior ou igual a 18, eu vou falar que ele é um adulto. Então, user.isAdult é igual a true. Ou seja, eu modifiquei o objeto original. Né? Eu modifiquei o user. Porque ele ainda é um objeto, ele não redeclarou ali o... Ele não fez um igual novamente, mas ele acessou e mudou uma propriedade dele. Isso acontece porque objetos no JavaScript eles são mutáveis, dá para você modificar um objeto. E quando eu mudo esse objeto, se eu fizesse um console.log aqui embaixo, ele de user, aí salvar, deixa eu ver se aparece o console.log, ele já aparece ali, ó, isAdult, correto? Ele já aparece modificado o objeto. E também tem a questão que se eu fizesse aqui que user2 é igual a user, certo? Eu criei uma outra const, atribuindo o user, e agora eu estou modificando o user, correto? Modifiquei o user. Se eu fizer um console.log no user2, ele vai ter modificado o user2 também, tá vendo? Ele modificou o user2. Isso daqui entra num assunto em relação à imutabilidade. Eu vou gravar um outro vídeo. E se vocês quiserem aprender mais sobre esse assunto, deixa aí nos comentários pra gente. Que daí a gente grava mais um vídeo. Eu gravei já um vídeo, mas eu explico de forma mais resumida. Eu vou deixar o link aqui em cima para você acessar, se você quiser saber mais sobre imutabilidade. Mas eu ainda pretendo gravar mais um vídeo ainda sobre imutabilidade para explicar de uma forma mais profunda, tá? Por que isso acontece? Por que eu estou modificando o user e ele está afetando o user2? Tá? Outro ponto é que além de eu estar fazendo um ponto isAdult e modificando, digamos que ainda ele tivesse aqui, esse user tivesse vamos falar que ele tem um address aqui. Addresses. Ele tem uma lista de endereços. Para simplificar, esse endereço vai ser A e B, tá? E aqui ele já está aparecendo pra gente, ó, o endereço, vamos abrir aqui, ele já está aparecendo o endereço pra gente, correto? Ele também está dentro de uma const. Mas se eu quisesse fazer aqui user.addresses.push.c, ele ainda iria inserir um item dentro do nosso objeto original, tá? Isso daqui, por enquanto, não tem como a gente fazer nada, não tem como a gente evitar que seja... colocar uma forma que seja impossível de modificar. Até é possível com uma propriedade, como se você fizer um freeze em cada item desse objeto, tem como fazer um object.freeze e congelar os objetos para eles não serem modificados. Mas isso pode causar um problema, pode afetar a performance, e eu não aconselho ficar fazendo isso em todos os objetos. Seria cansativo ficar fazendo um object.freeze em todos os objetos da tua aplicação. Mas mesmo que aconteça essas modificações e que ainda seja possível alterar o valor desse objeto, né, ainda assim a gente sabe que esse user sempre vai ser um objeto, que sempre vai ser o user. E se você, mesmo que você opte por escrever uma lógica igual essa aqui, que tá, até que não tem problema nenhum, porque nesse caso é simples, tá? Mas se você, mesmo que você opte por escrever lógicas assim, pela tua experiência já de ter utilizado const nos outros tipos de valores, né, nos valores que não dá para serem alterados, igual o exemplo anterior com statement, pela tua experiência de usar aquilo e ter aprendido essas novas lógicas de isolar o teu código em outra função,
você vai acabar escrevendo uma lógica melhor e vai ficar mais atento quando você tiver que enfrentar esse tipo de situação aqui, tá? É por isso que eu, nas minhas lógicas, eu só utilizo const praticamente em 99% dos casos, você vai ver eu só utilizando const. Me ajudou bastante, eu considero de verdade que me ajudou bastante a escrever uma lógica melhor. Eu espero também seguir nessa prática, se você decidiu, se você optar por seguir essa prática, eu espero também ajude você a escrever códigos melhores, tá? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, deixa aí pra gente nos comentários abaixo. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu joinha pra gente, pra ajudar esse vídeo chegar a mais pessoas, beleza? É isso pro vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.